Olá, colegas, professores. Nós vamos dar sequência então nessa videoaula tratando de configurando o relatório de notas no Moodle novo, que é esse que a gente está vendo aqui do lado. E para isso, eu imaginei qual seria uma sequência mais didática para a gente poder fazer. E aí me ocorreu a seguinte situação. Primeiro eu vou mostrar essa configuração iniciando do zero, onde a gente vai simular a seguinte sequência de atividades. Uma prova 1 e 2, que seriam as duas notas do semestre, isso resultando numa média parcial. Depois a gente propõe um exame final que vai ser calculado a média com essa média parcial. Então aí tem a média final do aluno. Caso o aluno tenha uma média parcial acima de 7, a gente sabe que ele não precisa do exame final, né? E aí eu vou mostrar como é que a gente pode colocar isso lá. Depois, principalmente para aqueles que estão começando a trabalhar com Moodle, é muito frequente a gente propor atividades e retirar atividades do ambiente. E quando a gente retira uma atividade do ambiente, por exemplo, um questionário, que seria o caso das provas, ou uma tarefa, vai aparecer para a gente lá no menu Notas, Remoção em Progresso. E isso tem algumas considerações que eu gostaria de falar sobre isso aqui. Eu vou fazer um vídeo separado. E o terceiro vídeo-aula seriam as diferenças entre o Moodle antigo da UFT com esse novo, o que esse novo nos confere de diferença em relação ao que a gente tinha anteriormente. Então, para a gente dar sequência, eu estou olhando aqui para... durante as aulas teóricas, a gente trabalhou com essa disciplina de Administração, Organização e Economia, uma disciplina minha que, neste semestre, eu gerenciei na versão antiga do Moodle. Aí eu trouxe mais duas disciplinas para cá, para a gente poder fazer uma configuração a partir do zero. Eu vou entrar aqui na nutrição, então. E aí aqui eu vou criar, dentro do tópico 1 e tópico 2, eu vou criar os dois questionários, que seriam as duas provas, né? Então vamos lá. Adiciona. Vou colocar aqui. Escrever tudo em maiúsculo. Prova 1. Eu não vou ficar fazendo aquela descrição detalhada que já foi objeto da nossa videoaula. Aqui eu não vou habilitar nada. Nota, eu quero a nota média. Ok, salvar. Não vou precisar nem criar o banco de questões. Vamos criar aqui a prova 2. Então aqui, vamos colocar aqui a prova 2, nota média, salvar aqui. Então a gente tem as duas e vamos colocar no terceiro tópico aqui o exame final. Adicionar aqui. Exame final, também média das tentativas, a nota média, salvar. Bom, uma vez que a gente tem as três atividades para avaliação, quando a gente clica no menu Notas, esse é um caminho, a gente pode chegar aqui então a tabela resumida da primeira, segunda prova e exame final. E aqui reparem que o que aparece é o somatório das notas, né? Se essas notas tivessem sido dadas como parciais de um total, aqui você já teria um resultado. Mas normalmente a gente trabalha com notas de 0 a 10 e depois ou a gente pondera por pesos, ou a gente teria que fazer o cálculo da média aqui. Então, nesse caso, o procedimento é o seguinte: a gente vem aqui em configurações, aqui em cima, e aqui ele está dando peso, seria 1/3 para cada um dos exames. Na verdade, nós vamos fazer uma conta um pouco diferente disso aqui. Vamos vir aqui em editar,
editar cálculo. E aí a primeira coisa nesse ambiente, nessa tela, é que a gente precisa dar nome às atividades, né, a cada uma das provas. Algumas atividades que a gente insere no Moodle, ele já vem com um ID pré-definido, nesse caso do questionário não. Então, aqui, se você clicar aqui em cima na fórmula de cálculo, você vai ver que ele sugere que sempre o código usado tem que estar entre dois colchetes. Mas quando você for colocar o número aqui, você não precisa colocar os colchetes, senão vai aparecer 4 colchetes depois, lá na frente. E aqui é a prova 3. Então vamos dar adicionar número de identificação. Então ficou número 1, número 2, número 3, já com os 2 colchetes. Agora na fórmula de cálculo, a gente pode colocar assim, sempre começa com igual, a gente vai pegar A1, sempre com 2 colchetes, mais A2, 2 colchetes, dividido por 2. Aqui nós vamos ter a primeira média. Aí eu vou abrir o parênteses de novo, vou somar isso aqui com a prova 3. Vou abrir mais um parênteses aqui. E agora vamos dividir isso por 2. Salvar. Então a fórmula de cálculo, se a gente vier aqui em ver, ele já não aparece mais o somatório, está aparecendo uma calculadora, dizendo que a nota ela é calculada. Né? Então a nota vai ser calculada dessa forma. A gente não precisa, então, a modificação desses pesos, porque a gente está usando aquela modalidade de cálculo. Então, uma vez respondida as questões, a nota já vai ser calculada dessa forma. Bom, para aqueles alunos que atingirem média 7 e não precisarem repetir o exame final, a minha sugestão é que você, professor, vá lá e repita a média final do aluno no exame final, porque a média não vai ser alterada. Então, ele continua mostrando a mesma média aqui no final. Ok? Então, voltando aqui, configurações, editar cálculo. Lembrando que cada um dos IDs você vai dar um número e você faz referência a cada atividade com esse número dentro de 2 colchetes. Ok? Então, basicamente, essa é a configuração. Essa estrutura de fórmula é interessante porque a gente pode trabalhar com modelos mais complexos, né, vamos dizer assim, nessa avaliação. Então, vamos voltar aqui para a disciplina, as 2 atividades. Então, é isso aí. Vamos passar, então, para a próxima videoaula.